E aí, pessoas, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre filosofia. Bom, a primeira coisa que eu queria pontuar para vocês é uma característica do pensamento filosófico que é chamada de pensamento crítico. Pensamento crítico seria um tipo de pensamento que mantém um questionamento constante. A partir das nossas capacidades racionais e lógicas, a gente se mantém no movimento de intenso questionamento do que tem ao nosso redor, da natureza, dos nossos discursos. Para a gente entender melhor esse pensamento crítico, eu gostaria que a gente analisasse junto algumas falácias. O que são falácias? Falácias são proposições que parecem um argumento, mas na realidade contém alguma falha lógica dentro delas. A falácia número 1 que eu queria contar para vocês é uma falácia que eu vou chamar de ataque pessoal. Imagina que eu produzo um argumento cheio de motivos para tentar te mostrar que estudar é importante. Mas você, me conhecendo, fala: eu não vou acreditar no que você está me dizendo, porque você sempre teve a maior preguiça para estudar, então não pode fazer sentido o que você está me falando. É um tipo de argumento que, ao invés de se concentrar no conteúdo do que eu estou falando, a pessoa se concentrou num ataque pessoal. A segunda falácia que eu quero abordar é o apelo à autoridade. O apelo à autoridade acontece quando uma pessoa justifica aquilo que ela disse pela importância ou relevância de quem afirmou. Pode inclusive ser uma afirmação falsa, com uma referência a uma pessoa que não é uma referência verdadeira. Ou seja, a pessoa não disse aquilo realmente, mas a figura dessa pessoa importante acaba sendo usada para tentar justificar a fala. Um exemplo de apelo à autoridade. Vamos imaginar que eu tento te convencer que fazer exercício físico não é bom, porque o Einstein não fazia, e o Einstein era uma pessoa muito inteligente, então vale a pena seguir o que ele estava falando. Isso é um argumento de autoridade. Outro argumento de autoridade legal. Imagina que você tem que lavar a louça na sua casa porque sua mãe mandou. E aí você vira e questiona: mas mãe, por que eu tenho que lavar a louça? E ela fala sem mais nem menos: porque eu sou sua mãe. Aí é o grande apelo que ela faz à autoridade de mãe para você ter que lavar a louça. A terceira falácia que eu queria comentar é o apelo à força. Vamos imaginar que você vira para sua mãe e fala: mãe, você não me deu motivos suficientes para eu ir lavar a louça, porque você usou um argumento de autoridade. E um argumento de autoridade não é racional. É quando sua mãe vira para você e fala: se você não for lavar a louça agora, eu vou te encher de chinelada. Ela está recorrendo a uma ameaça, ela está recorrendo ao uso da força para tentar te convencer a fazer alguma coisa. Antes da sua mãe dizer que eu tô te corrompendo, falando que ela faz um apelo à autoridade para você ir lavar a louça, fique sabendo que existem bons porquês para fazer isso, hein? E que esses bons porquês vão formar argumentos super reais. Outra coisa, além dessas falácias, que eu queria comentar com vocês, é a tradição. Isso leva a gente a pensar quantas coisas a gente aceita nas nossas vidas, não porque a gente tem bons motivos para aceitar, mas porque sempre foram assim. Então a tradição vai formar uma estrutura de convencimento que seria: faça porque sempre foi feito desse jeito, ou se não, é assim porque sempre foi assim. Um exemplo: a gente está vivendo num país tropical. E por que esse país tropical estabelece como roupa de trabalho uma calça, uma camisa, um terno, uma gravata? Talvez seja uma tradição que remonte lá à nossa colonização pelos europeus, que vieram de um clima mais ameno. Então aqui, pós-colonização, a gente assumiu esses hábitos de se vestir como se a gente estivesse num país ameno. Mas quando a gente vai pensar racionalmente, faz sentido ficar usando esse tanto de roupa quente no calor? Qual que é o papel da filosofia no meio disso tudo? É nunca aceitar essas falácias, é nunca aceitar o peso da tradição sem questionamento, é sempre ir atrás de um porquê, é sempre ir atrás de um motivo. E por isso a gente diz que a filosofia realiza um pensamento crítico. Essa busca por porquês pode ser interpretada como uma inquietação, um desassossego, que só vai se resolver quando o nosso pensamento age para tentar organizar o nosso entendimento. O fator curioso é que essa inquietação, esse desassossego, essa busca constante por porquês
muitas vezes gera incômodos nas pessoas, né? Que nem a criança quando está na fase dos porquês, ela fica o tempo todo, por que isso, por que aquilo, por que nananá, por que nananá? Até o responsável dessa criança resolver falar, por que você quer saber isso? Para de fazer pergunta, mas quanto porquê? E isso não é só na fase infantil. Muitos questionamentos irritam as pessoas. Será que é porque elas não sabem lidar com esses desassossegos? Será que é porque se elas não se questionarem, elas vão viver uma vida mais sossegada no fim das contas? Bom, feita essa explicação sobre o pensamento crítico dentro da filosofia, chega a hora que a gente vai comparar a filosofia com a ciência. E aqui eu acho importante salientar que muitas das coisas que a gente vai falar podem ser reducionistas. A gente vai fazer um recorte dentro da história, um recorte dentro da ciência, para tentar pensar nessa relação filosofia e ciência. É óbvio que se a gente for olhar de maneira mais ampla para aspectos mais profundos dentro da ciência, talvez a gente encontre muito mais do que essa simples relação que eu vou colocar aqui. O recorte histórico que eu vou fazer começa na Grécia Antiga, quando os filósofos pré-socráticos se preocupavam com o estudo daquilo que era chamado de physis, ou seja, natureza. Então veja só, toda e qualquer pessoa que estudasse todo e qualquer aspecto da natureza poderia ser chamado de físico ou física na Grécia. Isso significa que não existe uma compartimentação tão clara do saber dentro da Grécia Antiga. Esses pré-socráticos eram chamados também de filósofos, porque se a gente for pensar na origem da palavra filosofia, eles estavam em busca de conhecimento. Mas isso muda radicalmente por volta do século XV e do século XVI, quando acontece o que é chamado de Revolução Científica. E é no advento da Revolução Científica que a gente vai se concentrar a partir de agora. Imagina que Galileu está lá, sentado no gabinete dele, estudando, e de repente ele encontra uma afirmação. Corpos pesados caem mais rápido do que corpos leves. Sempre que eu jogo essa afirmação na sala de aula, a galera olha para mim e fala, pô, professor, faz sentido, faz sentido. Por quê? Olha para esse peso. Olha para essa folha de papel. Esse peso aqui é mais pesado, certo? Parece óbvio que se eu jogar os dois ao mesmo tempo, esse peso aqui vai cair muito mais rápido. Eu não vou fazer o experimento para vocês verem não, senão vai estragar o chão aqui de casa. Mas o Galileu, pensando sobre essa afirmação que chegou até ele, falou, será que realmente faz sentido os corpos mais pesados caírem mais rápido que os corpos mais leves? E ele resolveu fazer experimentos. Ele resolveu ir até o alto da Torre de Pisa, fazer arremesso de objetos para, pelo resultado dos arremessos desses objetos, chegar a uma conclusão. Lá foi Galileu. E agora eu tenho aqui, para tentar mostrar para vocês a conclusão que ele chegou, duas folhas de papel, que devem ser praticamente iguais, foram retiradas da mesma agenda. Pela afirmação que Galileu recebeu anteriormente, seria normal que se eu jogasse essas folhas, elas caíssem ao mesmo tempo. O que parece até que aconteceu mais ou menos aqui quando eu joguei. Só que agora eu vou fazer um teste definitivo. Eu amasso uma dessas folhas. E você concorda que ela não mudou de peso só porque eu amassei ela? A massa dela é a mesma, ela só mudou de formato. E agora, quando eu jogo essas duas folhas, opa, a amassada cai muito mais rápido. Portanto, esse experimento mostra que não é o peso dos objetos que influencia na velocidade da queda. Surge uma nova forma de ver o mundo dentro da ciência, surgem novas hipóteses científicas. Aí a gente pode pensar sobre vários fatores que influenciam a queda, a resistência do ar e tudo mais. E isso me lembra um momento do meu ensino médio, quando meu professor foi fazer esse experimento pessoalmente pra gente. Ele pegou um tubo, colocou uma pena dentro do tubo, uma bola de sinuca dentro do tubo, fez um vácuo lá dentro. E no vácuo, a pena e a bola caem na mesma velocidade. É muito louco, porque parece que a gente está photoshopando o mundo, a gente está editando o mundo, mas é um experimento. Aqui a gente vê que o fator central para a ciência passa a ser a experimentação. Se a gente for comparar de modo simples a filosofia com a ciência, a filosofia acaba sendo mais abstrata, mais voltada para a lógica e tudo mais. Enquanto a ciência não é nada sem esse fator empírico, sem esse experimento que vai embasar as afirmações científicas.
Mas aí vai também uma semelhança. Com a experimentação, o Galileu recusou o que ele tinha recebido pela tradição. Então, o pensamento crítico também está presente na ciência. É uma nova forma de estabelecer uma visão crítica de mundo. Agora, mais uma questão. Já que a ciência é fundamentada em fatos, será que ela está isenta do questionamento ético? A resposta é claramente não. Vamos pensar que a ciência lida com conhecimentos, e esses conhecimentos geram novas tecnologias. E aí? E a aplicação dessas novas tecnologias? E a aplicação desse conhecimento científico? O que a gente poderia pensar, por exemplo, da aplicação da ciência para fins bélicos? Aqui entra o tradicional exemplo da bomba atômica. A bomba atômica só existe por causa de uma grande descoberta científica. Mas essa grande descoberta científica legitima a criação e o uso da bomba atômica? Eu estou te apresentando esses dados porque, além do aspecto factual da ciência, a gente nunca pode esquecer que a ciência também envolve fatores sociais, fatores éticos que nunca podem ser deixados de lado só por causa dos resultados ou da falta de resultados que a ciência atinge. Beleza? Tudo certo? Agora um apêndice que seria interessante, já que eu citei a bomba atômica. Vocês sabem de onde surgiu o termo átomo? O termo átomo surge lá na Grécia Antiga com um filósofo chamado Demócrito. O Demócrito elaborou uma teoria de que tudo no mundo era constituído por uma partícula igual e indivisível. E já que é indivisível, o nome dela seria átomo, ou seja, aquela que não dá para ser dividida. Vamos olhar de novo para a folha de papel. Nossa incrível folha de papel. Imagina que a gente vai rasgando essa folha de papel. E a gente rasga, até chegar num ponto muito pequeno mesmo, que serve para construir qualquer coisa do universo, ou seja, esse átomo pequeno está presente em tudo. E o que vai fazer eu ser diferente de uma folha de papel, de uma janela, de uma garrafa d'água, de um estojo, é a forma que esses átomos vão formar as composições. Quando o pessoal da ciência descobre a partícula que é considerada indivisível, eles nomeiam ela de átomo em homenagem ao Demócrito. Só que, posteriormente, o pessoal da ciência descobre que é possível dividir esse átomo. E a divisão desse átomo gera uma quantidade muito grande de energia, que é o que leva ao caso da bomba atômica. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para você pensar legal aí sobre formas que a gente tem de conhecer esse nosso mundão. Até mais!